Olá galera da Escola Mardônio Coelho, sou o professor Gustavo Correia, estou na disciplina de Educação Física juntamente com o professor Atos Góes e a semana passada a gente conversou um pouco, sobre esporte, o jogo em geral, e nessa semana a nossa preocupação está maior com a história alguns eventos que vieram a desencadear a criação do basquetebol, beleza galera? Então vamos conversar, vamos dialogar um pouquinho sobre essa criação desse esporte maravilhoso. Então, nessa linhagem, de entender o esporte, o jogo, é legal a gente buscar um pouquinho mais atrás com o movimento europeu de ginástica, que foi onde surgiu algumas distinções no jeito de se trabalhar a educação física, que era a aula de ginástica na época, já que não existia o termo educação física. E tinha 4 grandes países que estavam preocupados nessa sistematização do conhecimento, e eles buscavam essa questão de diferenciar, de ter o porquê fazer, o que fazer. Então, enfim, buscar a sua linhagem de exercício físico e movimento físico. A Alemanha, ela tem uma preocupação maior em formar soldados, tá? Ela já estava prevendo possíveis guerras, já que no século XX ela estava envolvida com alguns conflitos. Então no 18, 19 ela já estava meio que prevendo, já tinha algumas intriguinhas ali e aqui. Então ela estava já com essa preocupação de formar soldados. Então o exercício físico era rígido na Alemanha. Então as escolas vinham um soldado, vinha um tenente, um sargento para dar aula de exercício físico para a criançada, para os adolescentes e público em geral. Então era basicamente fazer exercício. Já na Suécia, a gente tinha uma aula de ginástica mais voltada para o que é educação física hoje, para o ensino médio. Tinha uma preocupação maior com conscientização corporal, tá? Então era uma aula visando evitar lesão, melhorar a saúde. Era mais uma expectativa de exercícios corretivos, que eles chamavam, de melhorar o corpo da pessoa em vários aspectos, inclusive pessoas que estavam precisando de reabilitação por questão de alcoolismo, drogas, eles também passavam por esse entretenimento, essa coisa de exercício para sair dessa situação. Já na França, a preocupação era outra, era mais voltada para o espetáculo, para a arte, transformar o movimento em arte. Tanto que ela ficou famosa pelo balé, pela ginástica rítmica, a ginástica olímpica. Então eles tinham mais esse lado de fazer o exercício para se apresentar. Então esses 3 países, Alemanha, França e Suécia, eles eram bem voltados pela prática do exercício físico. E a gente tinha um 4º país, que era a Inglaterra, que era o diferentão, era a diferentona de todas, porque ela visava os jogos, as competições, como uma forma muito diferente das outras. Então, para eles, a aula de ginástica era simplesmente jogar, brincar, fazer esse tipo de coisa. E é legal a gente falar da Inglaterra, porque a Inglaterra ela tem uma grande influência sobre os americanos, principalmente na questão de religião. Então, não só a religião, mas chegava alguns esportes também. Então, o que era inventado lá na Inglaterra chegava para os Estados Unidos, chegava para outros países da América do Norte e até aqui também América do Sul, tá certo? E muitas vezes chegava por missões das ACMs. As ACMs, que eram as associações cristãs de moços, onde os homens de várias idades, eles tinham um ensino religioso e eles passavam seu tempo livre lá jogando, fazendo algumas atividades lúdicas, sempre seguindo a linha daquela escola inglesa lá de ginástica, voltada sempre para jogos e competições. E lá na Inglaterra, nos Estados Unidos também, eles sofriam porque os esportes da época eram todos praticados em campo. Era campo, pista e piscina. Era praticamente isso o resumo dos esportes que existiam na época. Então você pensa aí,
um futebol, um beisebol, futebol americano, todos eles eram jogados em campos que não tinha proteção nenhuma do frio. E lá são países, esses países eles são mais sensíveis a essa questão do inverno. Então o inverno lá é muito mais rigoroso do que aqui no Brasil. Então lá neva, rio congela, então é insuportável. Por mais que você estivesse com a roupa preparada para o frio, não dava para passar muito tempo do lado de fora de casa. Então esses esportes eles param no inverno. Eles são realizados por temporada e quando chega o inverno eles param de acontecer. Então aquelas ACMs elas estavam já preocupadas com isso para tentar arranjar uma solução, arranjar um jeito de dar a volta por cima nesse sentido aí. Até que uma das ACMs, lá no estado de Massachusetts, tinha um professor chamado James Naismith, que ele era um dos responsáveis pelo setor da aula de ginástica, né, um dos, assim, das pessoas mais influentes lá dessa ACM. E ele vinha da sua aula de futebol, tá ele na foto com um cesto de pêssego na mão e uma bola. Foi praticamente aí que nasceu o basquetebol. As ACM já queriam inventar esportes ou jogos de brincadeiras que fossem praticados num lugar fechado. Então já estava essa corrente pelo mundo todo de inventar algo que fosse protegido do frio, se realizasse num lugar protegido do frio. E o James Naismith já estava com isso na cabeça. E um certo dia, né, ele tinha dado uma aula de futebol de campo lá na ACM e ele viu um cesto de pêssego no chão. Essas ACMs eles tinham, né, tipo uns jardins, tinham os campos. Ele tinha dado a aula dele lá e ele viu essa cesta, né, de pêssego e ele resolveu pegar a bola de futebol e arremessar dentro dessa cesta. Então ele viu que aquilo poderia ser algo legal, poderia se tornar uma brincadeira, porém estava fácil. Aí o que é que ele fez? Pegou a cesta, pendurou numa parede na altura de 3 metros e 5 centímetros e daí dificultou aquela brincadeira lá. Aí daí foi começando a surgir outras regras, outras coisas, até se tornar o esporte que a gente conhece como basquetebol. Então o próprio nome, basket, a tradução se refere à cesta, e o ball se refere à bola. Então era bola ao cesto, a tradução do nome basquete. Então o James Naismith, ele tinha essa questão, né, de ser voltado para um esporte que fosse praticado num lugar fechado. Na época não existiam quadras, as escolas tinham os salões, né, de festa onde aconteciam os bailes. Então o James Naismith pendurou uma cesta dessa no salão e começou a brincadeira lá, que um ano depois veio se tornar o basquete, tá? Então esse joguinho que ele criou passou ainda um período de um ano de adaptação, porque não tinha materiais específicos, etc. Eles jogavam na época com a bola de futebol, o cesto era o cesto de pêssego que estava pendurado na parede, então toda vez que a bola caía, alguém tinha que colocar uma escada, tirar a bola lá de dentro. Depois eles resolveram cortar o fundo desse cesto e tirava a bola com a varinha, até que foi criado esse aro que nós temos hoje, de ferro, com aquela redinha que a gente chama de chuá, e o basquete foi ganhando novas regras. Mas a primeira partida mesmo oficial de basquete aconteceu um ano depois, né, em 1892, graças a esse senhor aí, o James Naismith, que teve essa brilhante ideia de criar esse jogo que se arremessasse uma bola dentro de uma cesta. A dinâmica do basquete é bem legal, né? É um esporte super de invasão, então tem muita invasão no basquete, inclusive as regras dele obriga a ter essa invasão, né? A gente vê em outros esportes coletivos, né, que você tem que invadir, mas o basquete é um dos poucos que, por sua regra, ele obriga você a invadir a área do oponente. Então, exemplo, no basquete a gente tem 8 segundos para passar do meio da quadra com a bola, ou passar a bola do meio da quadra. Então é um dos esportes que obriga você a atacar. E tem uma contagem de 24 segundos para que você arremesse a bola na cesta.
Então é um esporte super frenético, é um esporte muito de vai e vem, e logo ele ganhou as graças do público americano. Até hoje é um dos esportes mais praticados nos Estados Unidos e do mundo também, certo? Então é basicamente isso aí, um pouco dessa história desse esporte maravilhoso. Semana que vem tem mais, a gente vai conversar um pouquinho sobre algumas regras, os fundamentos do basquete e por aí vai. Valeu, galera. Tamo junto.